livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Me ajuda, meu irmão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Judá gerou a Tamar, a Pérez e a Zerá, Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Raabe e a Boaz, este de Rute gerou a Obed, Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acas, Acas a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eliezer, Eliezer gerou a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Pode sentar. Que Deus nos abençoe. Para algumas pessoas, o passado, às vezes o pai, às vezes a mãe, às vezes um tio, às vezes um irmão, são motivos de vergonha. Há pessoas cuja vida passada é uma vergonha. E eles não gostam de tocar no assunto, eles não gostam de falar do passado, eles não gostam de falar das suas raízes, eles não gostam de falar dos pais, eles não gostam de falar do que aconteceu na vida passada. Muitas pessoas tiveram pais alcoólatras, e os pais alcoólatras foram uma vergonha para os filhos. Por quê? Porque toda a sociedade conhecia o homem que ia para os botecos da vida, enchia a cara de cachaça e voltava para casa, cambaleando, muitas vezes humilhando os filhos, a esposa, na frente de tantas pessoas, e o menino cresceu com esse trauma e ele tem vergonha da família. Agora imagine comigo a devastação na cabeça de uma mocinha, que numa briga de família, a tia disse aos gritos a ela: você não vale nada, porque quando a sua mãe estava grávida, ela quis lhe abortar, você só está viva porque eu não deixei a sua mãe lhe abortar. Imagine o que se passa na cabeça dessa menina, ao imaginar que ela foi projeto de um aborto que não deu certo. Imagine um menino que também numa briga familiar descobriu que o pai dele não era o seu pai legítimo. Ele era filho de um homem que a sua mãe tinha vivido um romance e que o marido admitiu-o como filho. Imagine o que isso repercute na mente de um menino, de um jovem, de um adolescente. Imagine o que isso faz na cabeça de uma criança. Imagine uma menina que eu atendi. O pai dessa menina estava morrendo no hospital, e a menina, na iminência da morte do pai, ela abandonou tudo. Ela deixou o trabalho de lado, deixou o marido de lado, deixou os filhos de lado, deixou a família de lado, e estava se dedicando ao pai 24 horas. O pai já estava separado da mãe há muito tempo, e a família toda incomodada da menina ter largado tudo para estar dando assistência a um pai que largara a mãe, largara a família e fora viver longe. E para tentar desmotivá-la e fazer ela voltar à vida normal, disseram para ela o seguinte: olha, você está se dedicando aí a um homem, mas fique sabendo que apesar dele ser seu pai, ele abusou, ele te molestou sexualmente quando você era criança. Ora, como se não bastasse o pai ali à beira da morte, agora ela tem que administrar essa informação que jogaram na mente dela irresponsavelmente. E eu atendi essa menina.
A pergunta que eu quero fazer para você hoje é a seguinte: você tem medo de maldição familiar? Você tem medo de que alguma coisa do seu passado possa ter algum tipo de influência na sua formação? Você tem medo que alguma coisa do passado, de alguma maneira hoje, até mesmo no nível do inconsciente, possa ter alguns desdobramentos na sua mente? Talvez o fato do teu pai ter sido um alcoólatra, ou a tua mãe ter confidenciado para você alguma peculiaridade da sua vida passada pregressa, que devastou você psicologicamente. Talvez você tenha descoberto algo a respeito de um parente seu, de um pai, de um avô. Talvez você tenha descoberto alguma coisa errada na vida da sua mãe. E de alguma maneira esse negócio, ele incutiu na sua mente, no seu coração, e você não consegue se desdobrar, você não consegue se desvencilhar dessa coisa na sua cabeça que lhe trouxe dúvida, que lhe trouxe culpa, que lhe aprisionou. Existe, inclusive, algumas igrejas evangélicas, uma teologia que ensina que nós estamos, de alguma forma, amarrados aos nossos ancestrais. Existem igrejas por aí que estão ensinando as pessoas a fazerem regressões espirituais. Algumas pessoas estão fazendo regressões espirituais até o ventre, e alguns até antes do próprio ventre, para tentar detectar quais foram os pecados, os traumas, as irresponsabilidades dos nossos avós, dos nossos bisavós, dos nossos trisavós, dos nossos tataravós. Algumas igrejas fazem regressão, fazem involução, 4, 5, 6, 10 gerações, em busca, escacaviando, procurando achar no passado quais foram as forças, quais foram as maldições que os pais fizeram e que de alguma maneira agora eles estivessem pagando ou sofrendo as consequências. E veja você que o Evangelho de Mateus, ele começa com a árvore genealógica de Jesus Cristo. Mateus começa mostrando o passado de Jesus, como se ele dissesse assim: eu vou mostrar, eu vou escancarar para vocês, eu vou abrir para vocês o álbum de família de José e Maria. Eu vou contar para vocês quais foram os ancestrais deles, de onde ele veio, que tipo de envolvimento a família dele teve. E numa leitura inicial, parece um enfado a gente ler esse texto. Eu tenho certeza absoluta que quando a gente estava lendo aqui, alguns de vocês pensaram: o que o pastor vai falar e vai pregar dessa lista imensa que ele leu aqui hoje? Porque numa leitura inicial, parece um relato técnico, parece um relato enfadonho, mas quando a gente medita, nós descobrimos que essa árvore genealógica de Jesus, ela tem algumas informações escondidas, ela tem algumas coisas interessantes aqui, que pode nortear a nossa conduta hoje e esclarecer um monte de coisa para nós. Ora, Mateus não escreveu o evangelho dele para nos sobrecarregar de informações técnicas. Nem a Bíblia quer ser um enfado para nós. Mas quando ele escreveu esse texto, obviamente, ele tinha alguma coisa na sua mente. Vejam comigo. Esse texto se compõe de 3 seções diferentes, cada qual com 14 gerações. Isto não sou eu que estou descobrindo, é o próprio texto que diz no versículo de número 17. Mas vamos prestar atenção aqui quais são essas 3 seções distintas. Primeira seção distinta desse texto vai de Abraão até Davi. Vocês observaram que está de Abraão até Davi? Começa no verso 2 com Abraão e vai até o verso 6 com Davi. Então nós temos do patriarca até o rei, de Abraão a Davi, porque Davi foi o primeiro rei a unificar Israel como nação. A segunda seção desse texto vai de Davi a Josias. Quem foi Josias? Josias foi o último rei em Israel, antes da nação ser invadida por Nabucodonosor e ser destruída, devastada como nação. Então veja, nós temos do patriarca ao rei, nós temos do rei a dissolução de Israel, e aí nós temos Jeconias, que foi o primeiro rei durante o exílio. Isso quer dizer, ele foi um rei marionetado,
ele foi um rei fantoche, ele foi um rei para inglês ver, um rei administrado por Nabucodonosor, chamado Jeconias. Do exílio dos 70 anos até José, que é marido de Maria. Então, nós temos aqui um relato do patriarca até o rei Jesus. Vamos em frente. Essa genealogia, ela tem algumas brechas propositais. Por exemplo, casos que ele diz assim, ó, e fulano gerou a Beltrano. Só que entre esse fulano e Beltrano, passou-se 2, 3 gerações. Não o Beltrano é neto dele. Tirou-se de propósito algumas pessoas da linhagem, da sequência. Tirou-se aqui, por exemplo, Acasias, tirou Joás, tirou Amazias dessa sequência. Então vamos ver por quê. Qual é a razão que Mateus colocou essa genealogia de Jesus aqui no começo do seu livro? Primeiro lugar, para mostrar para nós que Jesus teve uma ascendência totalmente humana. Perceba você que não tem anjo no processo. Não teve assim, ó, e a fulana deitou-se com um anjo, e com esse anjo ela gerou, não tem isso. Jesus não é um personagem da mitologia grega que não tenha um lado humano. Ele não é um Hércules, ele não é uma divindade que desceu do céu, ele tem uma história humana por detrás dele. Segunda coisa que Mateus nos traz aqui à memória, é que Jesus é tanto judeu como ele é gentio também. Porque a genealogia de Jesus, existem pessoas de origem gentílica, como por exemplo, nós temos Tamar aqui, ó, que teve uma relação sexual com Judá, e Judá gerou de Tamar a Pérez e Zerá. Inclusive essa Tamar aqui do verso 3, ela foi uma mulher que seduziu o próprio sogro. Esse Judá aí é sogro dela e ela enganou ele. Então Jesus tanto era judeu como ele era gentio. Terceiro, Jesus teve uma ascendência real. Isso é importantíssimo para a compreensão do evangelho. Ele é declarado aqui descendente de Davi. Por que ele é declarado descendente de Davi? Para que fique confirmado que a ascendência dele é de realeza, não é sacerdotal. Ele não é da tribo dos sacerdotes de Israel, que era a tribo de Levi. Ele é da tribo dos reis de Israel, que era a tribo de Judá, a tribo de Davi. É por isso que ele é chamado de o leão da tribo de Judá. Ele veio para ser rei. Ele veio com esse objetivo. Ele veio para reinar nos nossos corações, para ser o rei das nações, para implementar o reino de Deus aqui na terra. Quarto lugar. Ele teve uma ascendência real, como já dissemos, mas ele também teve uma ascendência proletária, uma ascendência pobre. Alguns dos ascendentes de Jesus era gente paupérrima. Ele teve gente rica, como Abraão, por exemplo, que era um homem riquíssimo, como ele teve gente muito pobre. A própria Ruth era uma mulher pobre, como eram algumas pessoas aqui, como por exemplo, Jeconias, eram pobres, viveram no exílio, debaixo da opressão do rei Nabucodonosor. Teve tanto gente rica, como teve gente pobre na genealogia de Jesus. Então preste atenção, ele teve na sua genealogia gente santa, mas teve aqui no meio da família dele gente cafajeste. Gente que não valia nada, porque toda a família gosta de varrer para debaixo do tapete os cafajestes, as ovelhas negras. Mas na árvore genealógica de Jesus, teve um Abraão, teve um Jeconias, um Josias, homens santos. Na árvore genealógica de Jesus, teve um Ezequias, que era um homem de um caráter ilibado, de um caráter puro, de um caráter a toda prova, mas teve gente aqui da pior qualidade. Acaz, esse Acaz aqui é um rei vagabundo, essa é a expressão que se usa para ele. Teve homem aqui da mais baixa categoria, como foi o caso de Manassés, o pior rei de Israel.
estava aqui na genealogia de Jesus. Teve gente da mais pura intenção, como foi o caso de Ruth, como teve gente de intenções macabras, como foi o caso de Jorão. Está aí na genealogia, no verso 8, esse Jorão aqui, isso aqui não vale o que come, isso aqui não vale nada. Mas na genealogia de Jesus, tem 5 mulheres. 5 mulheres nessa genealogia. Verso 3, ó, Tamar, que seduziu e enganou o próprio sogro, que se chamava Judá. Tem uma prostituta aqui, chamada Raabe, verso 5. Tem uma mulher estrangeira, moabita, chamada Ruth. Tem uma mulher adúltera, chamada Betseba. Não diz o nome dela, não aparece o nome aí, mas a gente sabe que é ela. Ó, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Então a gente sabe que é Raabe. E teve Maria, no versículo de número 16. 5 mulheres nessa lista. Essas 5 mulheres, todas elas tinham uma mancha no seu caráter. Todas. Ou eram estrangeiras, ou têm um pecado flagrante, ou estão sob suspeita. Inclusive Maria, nesse estágio, ela está sob suspeita, porque não se sabe se o menino que ela carrega no ventre é legitimamente gerado de Deus, nesse estágio aqui, ou se ela derrapou na vida. Vocês sabem, a história conta, que o próprio José ficou balanceado. Entendeu? Quando ela disse, olha, quem gerou um filho em mim foi o Espírito Santo. José ficou desbaratinado. José achou que a Maria tinha pulado a cerca. Se o anjo não vem e lhe diz assim, Josézão, acalma teu coração que eu estou na jogada. Entendeu? A coisa ficava feia. Então, até Maria aqui nesse ponto está sob suspeita. Por que é que Mateus, por que é que o Espírito Santo colocaram aqui nesse texto 5 mulheres sob suspeita? Algumas com uma mancha indelével no seu caráter. Por que é que o Espírito Santo de Deus colocou gente baixa, pecadora, como Acaz, como Manassés, como Amon? Por que é que o Espírito Santo fala da árvore genealógica de Jesus, sem esconder nenhum detalhe, sem omitir nada daquilo que aconteceu no passado? Porque eu creio, irmãos, que o Espírito Santo de Deus quer ajudar você que está hoje à noite aqui nesse culto. Quer ajudar você que está recebendo essa palavra a olhar para o seu passado e dizer assim, o meu passado não me condena. Porque tem um filme aí que diz, o meu passado me condena. Mas para você que entregou a sua vida a Jesus, o seu passado não te condena. É isso que a palavra de Deus está dizendo para nós aqui hoje. Primeiro lugar, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que nos visita hoje à noite aqui, não se ressinta do seu passado, porque Deus trabalha e Ele opera mesmo através dos desacertos da nossa vida. A biografia de Cristo inclui algumas pessoas de caráter abjetos, gente sem caráter, alguns aéticos, outros totalmente malignos, mas mesmo assim nós sabemos de uma coisa: em tudo, Deus não foi tolhido, Deus não foi impedido, o pecado não foi suficiente para atrapalhar a ação de Deus, para que Jesus viesse, para que Jesus nascesse da Virgem Maria. O pecado não foi barreira e não foi suficientemente forte e capaz de barrar o plano de Deus. Agora, irmãos, tem tanta gente que vive debaixo de grande culpa, e muitas vezes por uma culpa que não é sua. Você está se culpando por uma culpa que não é sua. Você está se culpando por uma pessoa que você nem tem mais acesso a ela, e que fez uma besteira lá no passado, e você não tem como voltar lá no passado para corrigir isso daí, e você fica sofrendo hoje. E essa é a beleza do Evangelho. Jesus olha para o seu passado, para a sua árvore genealógica, a árvore genealógica dele, e ele não sente compulsão de amarrar, de quebrar, de anular os poderes de quem pecou no passado, de quem fez coisas erradas. Ele não fica instigando o passado, ele não fica querendo resolver coisas do passado. Sabe por quê? Porque a história da nossa vida passada era como um crochê na mão de Deus, e Deus estava crocheteando a nossa vida para que nós pudéssemos ser tudo aquilo que Ele quer que nós sejamos. Você sabe qual é o grande problema de quem tem vergonha do seu passado?
de quem quer omitir Tamar, de quem quer omitir a prostituta Raabe da sua árvore genealógica, quem quer omitir um homem mau como foi Acás, tirar da sua árvore genealógica um homem como foi Jorão. Sabe qual é a tendência das pessoas que querem tirar essas coisas? É viverem constantemente opressas. Sabe por quê, irmãos? Porque vocês não têm como voltar lá no passado. E essa é a beleza da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. É que Deus tem a habilidade, o poder de tomar o nosso passado, que é lama, e transformar esse passado em alguma coisa bonita, vitoriosa e grande na vida da gente. Jacó enganou Esaú. Depois de ter feito, não tem mais como consertar. Então Deus levanta de Jacó uma grande nação. Veja, dos pecados dos irmãos de José, que lhe venderam aos egípcios, de fazer dele um escravo, não tem mais como consertar. O que Deus faz então? Levanta José como governador do Egito. Veja que toda aquela trajetória complicada, aquele drama familiar, as perseguições que ele enfrentou, Deus fez do problema e da dificuldade uma avenida asfaltada, que o levou ao governo do Egito. Do pecado de Moisés, que vingou indevidamente um judeu, desse pecado Deus preparou em Moisés o homem para ser o grande líder em Israel. Do pecado de Sansão, de ter contado e entregado a sua dignidade a uma prostituta, desse pecado Deus consegue reverter e vingar a sorte de Israel. Do pecado de Davi com Betseba é que vem o herdeiro do trono. Davi era casado com muitas mulheres, Davi era casado com a filha de Saul, Davi era casado com Abigail, Davi tinha outras mulheres. E eu pergunto para você, por que o filho do trono, o avô, o tataravô de Jesus, não é um dos filhos de Abigail? Por que o bisavô de Jesus não é um dos filhos da filha de Saul? Mas por que, irmãos? Porque exatamente Jesus veio da linhagem da mulher que ele teve uma relação de adultério. Sabe por quê? Porque Deus sabe transformar os destroços da nossa vida em alguma coisa bonita. Meu irmão, não importa o que você fez no passado, quando você chega e entrega a sua vida a Jesus, Ele vai usar tudo o que você fez no passado para o seu bem. Eu fico imaginando um engenheiro dando uma aula sobre árvore genealógica. Ele diria assim, essa é a mensagem que eu quero que você ouça. Amigo, sobre os destroços do seu passado, projete a sua estrutura do amanhã. Não esqueça de alicerçar a sua vida com um firme propósito. Tome os tijolos que foram talhados pelas experiências que foram adquiridas no desespero, finque as colunas mestras com as suas decisões, e não esqueça que as lágrimas foi que formaram a água do reboco da sua vida. Mas o arquiteto de tudo isso é Deus. Ele é o autor e Ele é o construtor da história da nossa vida. Você tem medo de maldição familiar? Pois não tenha. Não tenha, porque Jesus é o Senhor do nosso ontem, do nosso hoje, do nosso amanhã. Jesus é o Senhor do meu passado. A segunda coisa que eu quero dizer para você hoje à noite é a seguinte: não se sinta escravo do seu pecado, porque embora a sua linhagem tenha influência sobre a sua vida, ela não é determinante. E isso eu já tratei aqui com vocês nos 2 domingos passados. Filho de peixe não é peixinho necessariamente, quando se fala de caráter, quando se fala de virtude. Porque tinha um ditado em Israel que dizia assim, Jeremias 31, 29. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos foi que embotaram. E aí Deus disse assim, nunca mais haja esse ditado em Israel. Sabe por quê? Porque Deus não queria que quando viesse o Messias, essa ideia tivesse na cabeça das pessoas. Filho de prostituta? Prostituta é. Vamos ver a árvore genealógica desse Galileu aí, desse tal de Jesus. Olha aí, Raabe, a prostituta,
Ah, eu sabia que tinha alguma coisa errado. Vamos ver a árvore genealógica desse homem para determinar se Maria foi ou não virgem, concebeu ou não virgem. Olha aí, ó, Betseba. Vem cá, José, tem alguma coisa de errado na história? Essa história de Maria está mal contada. Olha para a família dela aí, ó. Olha o que está acontecendo. Tem alguma maldição familiar aí nesse negócio? Ela não é virgem coisa nenhuma. O que isso significa? Significa que virtude não é genética. Nós não somos filhos das circunstâncias. As circunstâncias é que são nossas filhas. Favelado não precisa ser assassino. Filho de prostituta não precisa ser estuprador. Filho de bêbado não precisa ser alcoólatra. Pobre não precisa ser relaxado. Não precisa. Pode influenciar, pastor? Pode influenciar. Claro que pode influenciar a relação, mas não é definitiva. Da mesma maneira, funciona do outro lado também. Filho de pastor não é pastorzinho. Filho de crente não é crentezinho. Esse é um erro que muitas pessoas cometem. Ele diz assim, eu sou cristão, então, obviamente, o meu filho será cristão. Não necessariamente. Você pode ser um cristão, um homem fiel a Deus, e o seu filho pode trilhar outros caminhos. Irmãos, alguns dos maiores ateus que esse mundo já conheceu foram filhos de pastores. Inclusive alguns bandidos. Você já viu o nome de alguns bandidos? Elias o maluco. Quem que dá nome de Elias para uma pessoa? É crente. Só crente que dá nome de Elias. Entendeu? Aí o cara bandido. Essa semana eu participei de uma reunião de pastores aqui em Curitiba, e tinha um pastor lá contando o seu testemunho. Foi para pregar e contou o testemunho dele. E ele dizendo para nós que ele fora um traficante lá no Rio de Janeiro, da pesada, envolvido. E durante todo o tempo que ele estava envolvido com o tráfico, a mãe, que sempre fora crente, orando por ele, jejuando por ele, semeando palavras no coração dele. Veja, a mãe crente, uma mulher de Deus que vivia dentro da igreja, o filho não valia nada, vendendo drogas lá nos morros do Rio de Janeiro. Então não tem essa relação causal. É que as circunstâncias influenciam grandemente o nosso comportamento, mas em última análise, elas não são determinantes em quem nós somos. Em última análise, a decisão é sempre minha, a decisão é sua. Eu serei o que eu quero ser, você vai ser o que você quer ser. Então vejam, eu, Luiz Carlos, eu não sou a imagem cuspida do meu pai, muito menos do meu avô. E nem estou impelido a ser. Eu sou um produto muito mais das minhas escolhas, das opções que eu tenho feito, do que da herança perniciosa que a minha família me deixou. E tem uma coisa aqui nesse texto que é muito bonita. Tem uma coisa aqui nesse texto que é linda. Meu irmão, minha irmã, não se sinta excluído. Não se sinta fora, porque através da história, Deus tanto se valeu de pessoas excelentes, como Ele apostou em gente pequena, em gente ordinária, em gente comum. Na história de Jesus, há pessoas más, há pessoas boas, e há pessoas comuns. Há pessoas aqui que a gente lê o nome delas e nem identifica direito quem são essas pessoas. Você não consegue identificá-las como heróis de nada. São pessoas comuns, mas o bonito aqui é o seguinte: Deus não exclui pessoas do seu projeto. Todos nós que estamos aqui, podemos fazer parte de um grande projeto de Deus. A minha vida pode ser uma peça de quebra-cabeça, um parafuso numa engrenagem, que eu agora não posso estar compreendendo, não estou compreendendo direito o que está acontecendo, mas lá na frente vai fazer todo o sentido do mundo. Deixa eu dizer uma coisa para te tranquilizar. Você tem um amigo lá no seu emprego que pega no seu pé? Pastor, eu trabalho com um cara chato. O cara vive querendo puxar o meu tapete, é duro aguentar esse cara. Você tem um chefe lá que está te botando para baixo, está te perseguindo.
Aí você diz, não, esse sujeito não pode ser de Deus. Não é plano de Deus para a minha vida um cara desse. Você tem um marido, mulher, que você gostaria de esganar. Você diz, se eu pego esse maldito, pois deixa eu dizer uma coisa para você, não esgane. Esse marido pode fazer parte de um projeto maior de Deus para a sua vida. Você tem aquele vizinho que você tem vontade de matar. Pastor, o cara tem uns cachorros lá que me incomodam. Todo vizinho tem um cachorro que incomoda a gente. Pois não mate ele, sabe por quê? Ele faz parte de um plano maior de Deus para a sua vida. Sabe aquele filho que você tem, que você diz assim, eu não sei por que esse menino faz isso comigo. Meu irmão, faz parte de um plano maior de Deus para a sua vida. Marido, sabe aquela mulher que você tem, que você chega cansado do trabalho, moído, e você vai dormir, e aí depois que ela lavou a louça, arrumou a cozinha, que você já está no terceiro sono, ela vem te cutucar na cama, e dizer, benzinho, nós precisamos resolver o problema do tio, da irmã, da Mariazinha, você não tem nada a ver com o tio, do irmão, da Mariazinha, e a mulher está ali 11 horas da noite, te perturbando, te cutucando, entendeu? Para você resolver um problema que não diz respeito a você, e você diz, mas não é possível, o que eu fiz para merecer isso? Essa mulher faz parte de um plano maior de Deus para a sua vida. Sabe aquele pastor que você tem? Não reclame dele. Ele faz parte de um plano maior de Deus para a sua vida. Acredite nisso, meu irmão, para o meu bem e para o seu. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Se eu pegasse esse Manassés aqui, ó, na época que ele foi rei em Israel, irmãos, isso aqui é pior que corintiano. Isso é terrível. Entendeu? Eu mandava matar esse cara aqui. Eu faria um golpe de Estado para tirar ele de lá. Entendeu? Mas acontece que o cara, ele é má notícia, ele é sangue ruim, mas ele faz parte de um plano maior de Deus. Qualquer dia eu vou falar sobre Manassés aqui, para vocês saberem quem era esse cara aqui. E para vocês saberem o que Deus fez na vida dele. E por um outro lado, ele é uma inspiração para mim, cara. Porque quando eu olho para Manassés e digo, se Manassés teve jeito, eu sou fichinha para Deus. Eu me animo aqui. Irmãos, no projeto de Deus não tem só coisas boas. No projeto de Deus tem coisas ruins também. O que é um grãozinho de areia dentro de uma ostra? É um incômodo terrível? É um incômodo? Não. É a formação de uma pérola. Ora, meu irmão, olha aqui para mim, preste atenção no que eu quero te dizer. Se Jesus não precisou quebrar, nem amarrar, nem ficar falando com o demônio, expulsando o demônio, para resolver o passado dele, eu creio que você também não precisa. Vamos olhar para o agir de Deus na nossa vida passada e dizer o seguinte, Senhor, eu te louvo, porque foi assim que Jesus veio ao mundo, e a vida de Jesus foi preciosa para Deus e foi preciosa para a humanidade. Para que toda a mocinha que souber que ela nasceu de um erro, foi a tabela que não deu certo, foi a mãe que esqueceu de tomar a pílula, e ela pensar assim, poxa, eu não valho nada. Todo filho que é solteiro que pensa assim, eu sou filho do pecado, filho de pai solteiro, eu sou filho do pecado. Não, você não é filho do pecado, não. Você é precioso para Deus. Meu irmão, desde o dia em que você nasceu, Deus estava no controle de todas as coisas. Você passou por tudo que você passou, porque você tinha que passar. Porque isso fazia parte de um plano maior de Deus para a sua vida. Então chega de ficar chorando por causa dos erros que a gente cometeu. Já disse aqui várias vezes, vou repetir para vocês. Não existe coisa pior do que viver no passado. Por que eu fiz aquela sociedade? Se eu não tivesse feito aquilo, se eu não tivesse conhecido aquele cara que entrou na minha vida e me devastou, se eu não tivesse ido morar em tal lugar, se eu não tivesse tomado aquela decisão. Irmão, esqueça isso. Tudo isso faz parte de um plano maior de Deus. Foi graças a esses desdobramentos
que você chegou aqui, que você conheceu essa pessoa que está do seu lado, que você está aqui trilhando os caminhos do Senhor. Tudo isso faz parte de um plano maior de Deus. E vou dizer mais para você, todas as coisas que vão acontecer com você daqui para frente, fazem parte de um plano maior de Deus para a sua vida. A Bíblia Sagrada diz, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. E vou dizer mais, você não está aqui hoje porque você escolheu. A Bíblia diz assim, ó, não fostes vós que escolhestes a mim. Jesus dizendo, mas eu escolhi cada um de vocês. Com todos os seus erros, com todas as suas falhas, com todo o seu pecado, Ele escolheu você. E Ele te nomeou para que você vá, dê fruto e o seu fruto permaneça para sempre. É assim que nós temos que encarar a nossa vida com Deus. Viver sem estresse, viver sem algumas neuras religiosas que a gente cria na mente da gente, preocupado com o passado, preocupado com o futuro. Irmão, viva o teu presente, viva o teu presente. Tome cuidado com as decisões que você está tomando hoje, porque é isso daqui que vai trazer desdobramentos para a sua vida futura. Se preocupe apenas com o seu presente. Ame o que é justo, o que é puro, o que é honesto, o que tem de boa fama, aquilo que há louvor, louve isso. Se envolve com pessoas decentes, com gente que ama a Deus, que tem a fé que você tem. Se preocupe com a tua dignidade, com o teu caráter. E deixa que o amanhã Deus cuidará. Vamos todos nos colocar em pé.